temos que destacar também, né, Flávio, uma notícia, querendo ou não, é notícia, a gente vai trazer o desdobramento aqui, mas a informação que nós trouxemos em total primeira mão, no Expresso, né, também nas nossas redes sociais, que desde ontem à noite, né, você já trouxe o vídeo trazendo essa informação, e hoje a gente teve essa resposta por parte do Felipe Coutinho, que fez a publicação, né, de um texto no seu Instagram. Vou colocar aqui na tela para a galera poder acompanhar. Vou ler aqui, né, abrindo aspas para o Coutinho. Eu pensei muito antes de escrever aqui, pensei mesmo, mas pelo respeito, pelo carinho, pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor, sempre. Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito, na história, na vida. De coração, obrigado por tudo. É um texto muito, muito forte, né, Flávio? Muito forte, que, como você bem disse no início, a gente pode desenvolver opiniões basadas tecnicamente, mas depois de uma declaração dessa, não tem muito o que ser dito, né, Flávio? Você acha assim, ontem, quando eu recebi a notícia, por volta de 11 horas da noite, eu só fui entrar no ar às 11h45, porque eu confesso a você que nos meus 40 anos de profissão foi uma das notícias mais difíceis que eu dei. Foi uma das notícias mais pesadas que eu dei. Porque você estava falando de um jogador que eu vejo muito vascaíno dizer, mas ele não é ídolo, ele nunca construiu nada no Vasco, porque ele não teve oportunidade. Ele saiu daqui com 16 anos de idade. Mas eu reconheço muito um jogador quando ele logra êxito fora. Né? A gente vê jogo do Ryan no Bournemouth, não é por causa do Bournemouth, é por causa do Ryan. E a gente via o Felipe Coutinho no Liverpool, nos domingos de manhã, no Barcelona, no próprio Bayern de Munique. A gente torce pelos nossos. A gente fica feliz quando o Paulo Henrique faz um gol contra o Japão, jogando pela seleção. A gente é assim. E eu acho que todos os torcedores são assim. Mas ontem, quando eu recebi essa notícia, eu juro que eu baqueei. Porque era rescisão de contrato, para mim, de um último jogador de uma geração que não é vitoriosa nacionalmente, mas de jogadores diferentes. Que é essa geração que, por exemplo, foi à Copa de 2018, jogou parte da Copa de 2014 e que está encerrando o ciclo. Não vai jogar mais. O Neymar, se não fosse tão maluco, talvez até jogasse essa Copa. Felipe Coutinho chegou a ser observado ano passado pelo Carlo Ancelotti. Foi perguntado em coletiva se ele não... E ele disse, não, eu conheço o Felipe Coutinho. Então, quando eu pensei, eu falei, cara, a gente está dando uma notícia de um encerramento de carreira. Porque eu logo pensei, é um jogador que vai parar de jogar futebol. Porque o Felipe Coutinho não vai jogar no Brasil. Porque isso que ele escreve ali no início não é da boca para fora. O Felipe Coutinho, ele só aceitou voltar para o Brasil porque era o Vasco. Qualquer outro clube, e à época o Cruzeiro, enfim, ele não quis nem ouvir. Ah, se ele for para os Estados Unidos, como é uma possibilidade que a gente informou hoje de manhã também. Aliás, a galera precisa começar a ver mais os nossos programas, né? Eu informei essa situação dos Estados Unidos hoje de manhã. É uma outra perspectiva de um cara que quer ter uma vida melhor, quer ter mais segurança, sabe? Quer viver de uma maneira mais tranquila. A América é legal para a família, para tudo. E ele é um cara que ele tem muito amor pelo Vasco, cara. Ele tem muito carinho pelo Vasco. Como todos esses jogadores que falam, assim, abertamente, que gostam do Vasco, mas a gente precisa entender. Eu vejo as pessoas, por exemplo, o Souza, que talvez seja o mais controverso de todos, né? O
O Souza, eu acho que ele fala até muito. Mas não acho que é mentira da parte dele quando ele diz que quer voltar ao Vasco. Só que antes do Vasco, ele tem a família dele, cara. Ele tem a vida dele. Porque, por exemplo, eu vou dar um depoimento aqui porque eu vivi isso. Quando em 2011 o Juninho Pernambucano quis voltar ao Vasco, ele me disse, eu trabalhava com ele, eu vivia a vida do Juninho dioturnamente, Sérgio. E ele me disse claramente, eu quero dar alguma coisa em retorno a esse torcedor, mas eu não quero roubar o Vasco. Eu quero ganhar R$600 de ajuda de custo, porque se me cansar, se eu não estiver bem de cabeça, eu paro. O Felipe Coutinho ganha o salário que ele ganha porque ele é um jogador ainda em grande atividade. É um jogador que ainda pode render. Felipe Coutinho tem 33 anos de idade. É um jogador que conviveu com muitas lesões, claro, mas não dá para a gente achar que um jogador que fez 81 jogos com a camisa do Vasco, 56 em 2025, 17 gols, 11 em 2025, 7 assistências, 86% de acerto de passes, 128 passes decisivos. Que esse jogador, você pode ter qualquer tipo de crítica a ele, mas roubar o Vasco ele não roubou. Ele jogou, ele se entregou. Se não foi bem, é uma outra situação. São situações que a gente tem que discutir. Se ele deveria jogar todas essas partidas, se o Diniz escalou ele errado, porque ele também jogou com o Rafael Paiva. Ele jogou também com o Fábio Carille. Ele teve 3 treinadores, ainda teve o Felipe Maestro. 4. Então, são outras discussões. Só que eu acho que o Felipe Coutinho, desse momento, é um Felipe Coutinho desgastado. E não é uma coisa de agora, tá, Sérgio? Isso é uma coisa já de trás. O Felipe Coutinho, e aqui eu estou dando uma informação, não estava nem a fim de renovar, cara. Ele pararia no meio do ano passado. Porque já não estava legal. O Vasco já não estava bem, já tinha voltado o Mundial lá, o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, meio estranho. Mas aí foi convencido pelo Diniz e melhorou no segundo semestre. E ficou animado pelo fato do Vasco ter conseguido dar a ele uma longevidade de treinos. Felipe Coutinho não foi à Copa do Catar por conta de lesões, porque ele estava na lista do Tite. Porque senão ele ia à Copa do Mundo. Mas ele se lesiona faltando 2 semanas, 3 semanas. E aquilo foi muito pesado para ele. E a final da Copa do Brasil, chegar à final da Copa do Brasil, isso eu sei porque eu conheço as pessoas, muitos que trabalham com o Felipe Coutinho. Cara, ele estava felizaço da vida. E a perda da Copa do Brasil foi um baque violento na cabeça dele, cara. E ele ficou mal. Ah, mas porra, como é que ele fica mal? Porque ele fica, cara, é do ser humano, gente. Tem gente que abate, tem gente que fica triste. Tem um amigo que eu encontrei no aeroporto quando eu cheguei dos Estados Unidos que me disse, estou indo ao jogo Vasco-Botafogo hoje, porque desde o dia 21 eu não quero saber de Vasco, eu estou em luto. Acontece, cara, isso acontece. O ser humano é assim. Então eu acho que o Felipe Coutinho, ontem, eu fiquei muito preocupado com isso, de que a coisa, por isso que eu fiz questão de dizer, olha, ele pediu a rescisão. Se ele saiu do Vasco ou não, ainda vai ser discutido. Mas eu já sabia que o acordo ia acontecer. Eu já tinha essa certeza. Sabe por quê? Porque no final das contas ainda fica aquela esperancinha, Sérgio, de que, pô, quem sabe não se ajustam. Quem sabe ele não fica. Quem sabe, olha, a gente vai reforçar o time, a gente vai melhorar o time. Porque o Vasco já tinha programado uma renovação de contrato com ele para, pelo menos até o final do ano. Para, quem sabe, ele terminar a carreira dele no final de 2026. Mas o que aconteceu sábado foi o estopim. Não foi a razão principal. Já tinha aí um acúmulo, e eu acho que a nossa convidada, que a gente vai botar já já, vai poder falar um pouco sobre isso, cara, sobre essa angústia silenciosa, sabe? Sobre essa pressão tão forte que o jogador de futebol, que todos sofrem, o torcedor também sofre, né? E mais do que nunca o torcedor do Vasco é um torcedor angustiado, chateado, triste, mas quem joga no Vasco, cara, tem que ser muito pesado, de cabeça, muito forte de cabeça. E o Felipe Coutinho nunca foi. O Felipe Coutinho nunca foi esse protagonista, nunca foi esse jogador. Só que criou-se uma expectativa, e talvez muitos lembrem, quando ele chega no Vasco em 2024, eu falei, tenho muito medo daquilo que o Felipe Coutinho vai passar no Vasco. Porque vai criar-se uma expectativa nele que talvez ele não consiga reverter. Não queria ter tido razão, não, mas eu acho que eu tinha, Sérgio. E aí, meu parceiro?
Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.